Eu estou muito aberto aqui para as conversas, né, de que nós vamos, dos pontos que estou propondo aqui, três exercícios para a nossa conversa de hoje. E parabenizar também a você e os colegas e colegas que fundaram esse centro, que eu acho que é uma coisa fundamental, importante para o pensamento do Edgar Morin, mas também a essência da complexidade. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Nós temos que construir essas ilhas de resistências criativas, né? Então, parabéns por isso. Não tinha tido a oportunidade ainda de cumprimentá-lo e dizer sobre isso. Tá bom? É, Obrigada. Mais ou menos o tempo que eu tenho, Isabel, você falou 50 minutos, mais ou menos, por aí. Tá, Geralmente até 9, 9h30, tá. sempre tem oportunidade de alguma Então, conversa. eu tenho um texto como referência, não vou ler, mas eu fiz um exercício de apontamentos e no meio vou fazer uma leitura, mais ou menos 6 páginas ali, que é para assim, sedimentar a minha pesquisa, né, sobre esse tema, e depois eu darei mais um depoimento, mais apontamentos. Mas, antes de entrar no tema, o Grupo Imaginário foi um grupo que eu e a professora Josemei Costa, que também fez doutorado na PUC de São Paulo, eu e ela, orientandos do professor Edgar Carvalho, nós fazíamos parte do grupo Grecon, e nós não houve racha nem problemas. Nós achamos necessidade, como uma banda, de fazer carreira solo. Chegamos para a nossa amada e querida Cecil Almeida e construímos esse bom conflito. Não foi fácil, mas hoje, e a época mesmo, assim, isso nunca deixou e mexeu na nossa amizade. Então, achou que tinha um perfil mais amplo em relação à especificidade, porque quem trabalha com os temas da comunicação é um grupo voltado para a questão da cultura e da comunicação, mas também tem gente da educação física, né, que estava no nascimento, porque passava o tema do corpo também, com o tema da cultura e da comunicação. Então, o grupo existe vai fazer 13 anos, e hoje quem coordena é o professor Lucas Fortunato, que também é daqui da nossa universidade, mês orientando também doutorado, professor de teoria sociológica aqui na UFRN. Depois a gente pode divulgar aí as mídias, tá nas mídias, etc. Tá bom? Olha, Então é isso. Mas o Marginalia aí foi um pouco inspirado naquela ideia lá do Gilberto Gil e o Torquato Neto, né? E aquela noção da marginália da escrita à margem dos cadernos. Então, foi um pouco isso que nos inspirou. Tá bom, professora? ótimo, obrigada. Obrigada de contar aqui para o pessoal sobre esse grupo, que, aliás, é um grupo muito produtivo, né, Alex? Eu já Sim. vi textos seus com o Fortunato, então eu não sabia que era o coordenador Sim. do Lucas Fortunato, uns trabalhos muito interessantes na linha da Aham, cidade de uma forma realmente mais abrangente, que é o que a aham. gente quer e precisa Sim. e tem que aprender, né? Muito obrigada. A Josi que foi a primeira, eu fiz a segunda, a Kênia a terceira, agora é o Lucas. A gente tem um certo princípio entre a gente que roda um pouco as coordenações, então, um pouco isso. Bom, sobre o tema, a Isabel falou assim, fala sobre o tema, escolha, né, o tema, etc, etc. Eu digo, bom, eu digo, meu Deus, que desafio a professora está me colocando. Eu disse, bom, então vou experimentar um pouco a conversa que eu fiz no meu pós-doutorado, né, e os meus temas de pesquisa, que é sobre como é que Burhan inspira uma ideia de uma literatura de complexidade e para esse exercício de uma literatura de complexidade, eu tomo como referência algumas obras do escritor clássico do século XIX, Honoré de Balzac, né? Tá. Então, é esse o tema, literatura de complexidade, Edgar Morin e Honoré de Balzac. Antes de entrar especificamente nos três exercícios eu já vou nomeá-los daqui a pouco, primeiro eu queria falar de uma questão, já que nós estamos falando aqui no centro, Edgar Morin, e nós estamos filiados a esta epistemologia que eu julgo uma das criativas e transgressor, digamos assim, porque vive borrando fronteiras, né? Criando sujeitos de um nomadismo conceitual, epistemológico, etc., é que a gente sempre tomou a literatura um pouco como se fosse algo meio ainda muito secundarizado nos nossos temas de pesquisa. Mesmo nas teses e dissertações, passa ali como se fosse um certo ornamento e não como
e não como episteme, ou um dispositivo epistêmico, né, para pensar temas dos mestrados, doutorados e dos TCCs. Então, acho que isso é uma constatação e essa é das, digamos, uma das questões práticas que eu pensei e sugeri essa conversa, né? Porque estamos entre parceiros e parceiras que estão nesse borrar de fronteira disciplinar, digamos assim. Segundo, eu acho que a ausência de traduções das obras literárias do Edgar Morin. O Morin tem 3 romances conhecidos, né? Pena não tem nenhuma tradução ainda aqui no Brasil. Eu mesmo cheguei a provocar o Edgar e o Joremi, faz tempo que nós falamos sobre isso, não sei se ele ainda se recorda, porque são os tradutores. Por que que os romances não têm sido traduzidos? Claro, o Morin liberou isso também não faz tanto tempo assim. Você tem a Corneille, de 48, A Ilha de Luna, né? E o mais recente, que Portugal traduziu, chama-se O Ano que Perdeu Sua Primavera, algo assim. Então, acho que esse tema, eu gostaria, digamos assim, de sensibilizar os tradutores e tradutoras para a gente entrar nesse outro recorte do Morin, porque, em geral, a gente lê as obras epistemológicas, políticas, né, etc., né, as obras do método, as obras de educação, que são muito divulgadas, etc. Então, acho que está no momento da gente começar a falar de Morin também pela literatura, e não Morin falando sobre a literatura, né, mas a própria produção do Morin como um romancista. É claro que ele, inclusive, diz, em uma das apresentações desses romances dele, que foram reapresentados depois de 60 anos, etc., e ele interditou, né? Ele diz que, claro, que uma das decisões que ele teve de não publicar o romance, primeiro, em 46, se deu em razão, porque é um romance autobiográfico e, primeiro, ele tinha uma preocupação com os familiares, né? E, segundo, e aí o velho problema dele é de piano, com a morte da mãe, da Luna, mas, ao mesmo tempo, que ele achava que não tinha uma competência e uma estilística de romancista, né? Então, nas ciências humanas, ele, nesse momento, não queria arriscar como romancista e continuaria como sociólogo, filósofo, etc. Acho que, a, a, de lá para cá, acho que Morin fez romance filosófico e sociológico e da complexidade, dado o seu estilo, né? Sempre muito ensaístico e muito bom de ler. Bom, dito isso, então, eu queria propor para a nossa conversa, como eu disse no início, 3 exercícios. Um primeiro, que eu denominei de literatura em Edgar Morin, e como exercício de complexidade. Um segundo, que seria o próprio Balzac, né? A minha experiência como uma demonstração prática na obra do Balzac, como esse exercício de literatura de complexidade, que eu vou expor mais a miúde daqui a pouco. E um terceiro exercício, se der tempo, como é que isso tem reverberado e como é que eu tenho feito na minha vida cotidiana de professor, pesquisador, na sala de aula e nas minhas orientações, quer sejam de iniciação científica, TCCs, mestrados e doutorados. Então, esse é o percurso que eu pensei para a nossa conversa aqui, né? Então, no primeiro exercício, que é especialmente como é que o Morin concebe a ideia da complexidade, né? Primeiro, ele tem uma dimensão do método, que o Morin denominou de um método em vivo, na obra Sociologia, que é uma obra que também nunca foi traduzida no Brasil, ela foi traduzida em Portugal há muitos anos, pela Europa América, e obviamente sabemos que a obra da sociológica do Morin sempre foi muito contestada, e aí a razão, certamente, da falta de interesse das editoras. Mas, neste livro, o Morin vai dizer que, primeiro, nós temos que conceber a ideia de um método vivo, ou in vivo, como ele denomina, a partir de uma observação fenomenográfica, né? Quer dizer, aquela que exige um sujeito sensível no campo, aquele que, de alguma maneira, estabelece uma relação panorâmica com aquilo que está pesquisando, aquele que percebe, ou aquela que percebe, o fragmento e a totalidade, o contexto e o fragmento, para descortinar, digamos assim, aquilo que o campo ou os objetos de pesquisa apresentam.
Esta relação analítica e metafórica, simultaneamente, para o Morin, se dá num jogo para ele entre o universal e o singular. Quer dizer, quando ele fala da necessidade de analisar a questão de contexto, né, e o fragmento, é em razão dessa ideia de, do pesquisador, a pesquisadora, ter essa capacidade de contextualizar, mas simultaneamente perceber a singularidade dos fenômenos ou a particularidade ou os fragmentos que a realidade apresenta. Quer dizer, a capacidade da surpresa com o próprio campo e só se dá com o processo de envolvimento com o próprio campo. É isso que ele chama de método em vivo. Né? Quer dizer, como é que eu entro no campo, narro o campo e aquilo surge como um elemento enigmático para mim, ao mesmo tempo de descobertas profundas, né? Pelo exercício de uma certa serendipidade, quer dizer, uma certa lentidão de observação sobre os objetos de pesquisa, e como é que eu vou estilando fragmentos e contextualizando e universalizando. E vocês podem me perguntar, o que a literatura tem a ver com isso, então, no método? Ele disse, bom, esse método em vivo e esse exercício fenomenográfico, o Balzac e o Stendhal foram duas referências fundamentais para ele pensar isso. O Balzac, pela ideia que ele chama de uma descrição enciclopédica, né? Porque o Balzac foi esse pensador do século XIX, esse escritor, que sempre estava nos contextos mais gerais e globais da sociedade, né? Quase como uma espécie de... Ele se autonomeou secretário da história, né? Mas eu diria uma espécie de sociólogo, economista, psicólogo, né? Da sociedade, especialmente da sociedade francesa, mas que dá para nós percebermos isso ampliando para qualquer sociedade. Então, primeiro, essa visão mais de uma descrição enciclopédica da realidade ou de um movimento mais universal, né, de contexto que a literatura do Balzac permitiria para estudarmos, fazendo esse exercício fenomenográfico. Ele chama isso de um balzaquismo do método. Ou, bom, não sei como é que outros tradutores diriam isso, né? Eu chamo de balzaquismo ou de uma pesquisa balzaquiana, para criarmos aí um charme com a ideia das balzaquianas lá do romance da Mulher de 30 anos. Bom, e por outro lado, o Stendhal, ele acha que o Stendhal fornece uma estratégia pelo fragmento. Se Balzac foi aquele que pensou os objetos gerais, né? O Stendhal era aquele que, ao descrever as cenas romanescas pelas personagens, pelos próprios objetos que compunham a cena do seu romance, especialmente o vermelho e o negro, ali daria para nós pensarmos essa especificidade do que ele chama de uma espécie de método stendhaliano. Então ele diz, na realidade, o universal e o singular, pela literatura, esses dois escritores nos fornecem. São escritores clássicos que permitem um sentido perceptivo mais sensível que o olhar atrofiado dos sociólogos que se fiam quase que por completo, né, na ideia da evidência dos questionários e da quantificação dos questionários, não tem como fornecer essa sensibilidade, uma novidade no campo. Porque ele diz que, ao ler um romance, ou ao lermos um romance desses monstros da literatura do século XIX, nós vamos ver rostos, objetos, cidades, acontecimentos, tragédias amorosas, amizades, traições. Ele diz, isto é a sociedade, né? Quer dizer, é o fenômeno do sujeito e do objeto simultaneamente. Então, a questão do método é por onde primeiro eu vejo a presença dessa literatura de complexidade em Edgar Morin. No livro o Método do Método, que o Juremi acabou de divulgar, que a PUC do Rio Grande do Sul, a editora de lá vai publicar, ele faz uma referência muito interessante. Ele diz que os escritores, especialmente o escritor do século XIX, especialmente o Balzac, o Charles Dickens e também o Proust, foram aqueles que não conseguiram ser capturados pela lógica de um paradigma disjuntivo, né, ou um paradigma da disjunção. Aí ele diz, de uma palavra muito interessante, ele diz, na realidade, o que os escritores inauguram é um novo paradigma que ele chama de uma transjunção. Né? Se a ciência fragmentou sujeito-objeto, o subjetivo, né, e o objetivo,
esses escritores, diz o Morin, ao contrário, eles exatamente por escreverem cenas que vão do sujeito ao objeto, do objeto ao sujeito, ou do interior do sujeito para o interior da sociedade, ou para as cenas exteriores e não íntimas dos personagens, né, ou das personagens, eles fizeram uma espécie de transjunção de acontecimentos. Então, eu achei muito interessante, quer dizer, a ideia complexa presente já nessa ideia de literatura e fugindo desta concepção, digamos, disciplinar do que a ciência apresenta. Gente, só um pouco aqui que minha Alexa ligou. Alexa, desligue. Pronto, ela é obediente. Perdão. Então, a palavra é transjunção está presente. Veja, em obras muito iniciais ainda, essa obra do Morin, por exemplo, era uma ideia que ele tinha para escrever, ainda estava na escritura do método, né? Quer dizer, pensava em escrever do método 3 para frente. Então, no Morin, onde é que nasce, do meu ponto de vista, essa ideia de literatura de complexidade? Quando você pega o Rumor de Orleans, que são obras da sociologia do presente, né, denominada sociologia do presente pelo Morin, que é a ideia de um rumor, né, em lojas de judeus, ali você tem exatamente esse movimento de dados coletados de pesquisadores que estão o tempo inteiro nessas duas dimensões, do objetivo, do subjetivo, de uma narrativa muito pouco quantitativa e sempre na tensão entre o micro e o macro do acontecimento, né? Quer dizer, é isso que eu digo que o método Morin e da complexidade ele está exatamente nessa interface entre a necessidade de nós, pesquisadores e pesquisadoras, exercitarmos que é um método entre o balzaquismo e o stendhalismo. Bom, onde é que isso também se apresenta na obra do Morin? Para quem lê Os Meus Filósofos, e aí eu vou destacar 4 que ele cita lá rapidamente, 2 mais diretamente a literatura clássica, né? Outro não só produzir obras literárias, mas são considerados escritores também. Um é o Dostoiévski, bastante falado, e quem leu as obras do Morin, Os Meus Demônios, o próprio método Dostoiévski aparece. E por que eu estou destacando aqui o Dostoiévski? Porque para o Morin, ele diz lá nos meus filósofos, já é interessante pensar um escritor como os meus filósofos, né? Assim como ele faz lá com Beethoven, né? Mas ele diz, porque eu não teria chegado à noção de Homo sapiens demes no paradigma perdido se não tivesse feito a minha leitura ainda na adolescência das obras de Dostoiévski, sobretudo Crime e Castigo e Os Demônios e Os Irmãos Karamazov. Então ele diz que acha que isso isso fermentou, digamos, uma noção estruturante para o método, né? E para uma concepção de cultura, que no Paradigma Perdido, é uma obra que pensou muito a tensão entre natureza e cultura. Então ele diz que, muito claramente, que o Dostoiévski foi o primeiro despertar dele para a filosofia. É interessante isso, quer dizer, um despertar para um sentimento filosófico de um sujeito que estava muito imbuído ali numa sociologia francesa muito disputada, muito disciplinada, né? E que, ao mesmo tempo, chega a uma noção fundamental no seu método, que é a noção do Homo sapiens sapiens deus, né? Porque, para ele, os personagens de Dostoiévski estão sempre nessa tensão entre loucura e razão, né? Portanto, simultaneamente, sábios e loucos, né? Como ele diz lá na Uma Poesia de Sabedoria, o confronto que ele sempre teve com a visão racionalista, uma racionalização dos sistemas fechados, né? Ou de uma ciência muito racionalista, ou muito sábia, e ele diz a expressão que eu acho muito bela, que ele diz, é muito louco viver sabiamente. Então, quando ele incorpora a noção demencial, né, do Dostoiévski, porque nós estamos sempre no limite entre loucura e razão, que é a própria condição do sujeito humano. O Proust, ele também cita lá mais rapidamente do que o Dostoiévski, mas ele vai dizer que, como um grande escritor, e todo escritor para ele tem reserva de complexidade, o Proust é um deles, porque ele diz que o Proust
A começar pelo título que ele dá à obra dele, Em Busca do Tempo Perdido, aí você já tem uma espécie de enigma de construção de uma linha de linguagem e de coerência para mapear os acontecimentos da vida humana, né, ou da condição humana. Ao mesmo tempo, atua como uma espécie de microcosmo da condição geral da sociedade. É como se dissesse que em Proust a gente percebe simultaneamente o exercício stendhaliano e balzaquiano, digamos assim, ou balzaquismo, como ele chamou a atenção. Quer dizer, quando ele tenta, de alguma maneira, cartografar pelas personagens, né, em busca do tempo perdido, um bairro burguês da França, ali você tem um microcosmo da vida francesa, mas você tem o microcosmo de Morin também, que se insere na macro-sociedade, nos acontecimentos da sociedade burguesa. Portanto, você tem um evento histórico fundamental. Então, ele diz, na realidade, o Proust nos lega um microcosmo para entender a vida humana, portanto, o todo da existência. Outro autor, não menos importante, especialmente, e aqui eu sei que a professora Isabel, a professora Maria Cândida, né, e outros, que são muito vinculados, muitos anos, às questões da educação, eu sei que essa obra de divulgação, A Cabeça Bem Feita, com certeza é uma referência, imagino. Em quem o Morin se inspirou? No Montaigne, que embora não seja um autor que produziu uma ficção como esses outros que nós acabamos de falar, mas é considerado um escritor, né? Dada essa capacidade ensaística de como produzir ideias profundas, filosóficas, e políticas, e estéticas e éticas, né? E também de educação, especialmente no ensaio sobre a educação das crianças, né? É, onde o Morin toma isso, digamos, como, acho eu, como uma referência para fazer essa distinção entre a frase bela, né, que eu acho perfeita que ele encontrou a partir do Montaigne, para o livro A Cabeça Bem Feita, é pensar a reforma, reformar o pensamento, de que já virou um certo chavão, né? E o Montaigne diz ele, na realidade, o Montaigne criou, digamos assim, a primeira condição da educação, né? Que é a possibilidade de, ou a finalidade, como ele diz, de criar um sujeito de cabeça bem feita e não de cabeça cheia. A cabeça cheia pelo acúmulo de conhecimentos, o conhecimento que não tem um sistema de seleção e de organização das próprias informações, e, portanto, cai numa espécie de muito dado, muita informação, e não consegue criar, em cima desse histórico, desse Chester, digamos assim, que ele herdou na escola, ou pelo paradigma, ou paradigmas que ele tenha sido formado nas escolas. Por outro lado, ele sugere, que eu acho que esse é o exercício da complexidade, que estaria já em Montaigne, que é a ideia de um sujeito de cabeça bem feita, que seria aquele ou aquela, não é? Voltada para uma aptidão geral do conhecimento. Ou seja, exatamente aquele que teria a condição de selecionar e organizar o próprio conhecimento e fazer um bom exercício do bom pensar. Quer dizer, o pensamento com essa possibilidade de surpreender com novas informações, com novos conhecimentos, com novos saberes. Então, Montaigne como outra referência, digamos, dessa literatura de complexidade Morin. E o quarto, que também está lá em Meus Filósofos, não tão escritor assim, mas tão maldito quanto Montaigne, então é uma referência clássica para a educação, que é o Jean-Jacques Rousseau, no Emílio da Educação, que para o Morin inspira para ele a ideia do ensinar a viver, e o ensinar a viver na escola é ensinar para a condição humana. Então, o Emílio da Educação, que na realidade é uma estrutura de romance, porque é uma história de uma personagem, né, da infância até a fase adulta do casamento, e dali você tem todo um aprendizado, né, do viver, desde da seleção da alimentação, da condução na escola, os tipos de leitura. Claro que não tinha a palavra professor, é preceptor, né, quer dizer, como é que deve ser formado, qual é o exercício do corpo, qual é o exercício religioso, qual é o exercício filosófico, qual é o exercício ético e moral, que este Emílio, né? Claro que aí o Rousseau, podemos, não é objeto dessa discussão, mas cadê as Emílias, né, no Emílio do Rousseau? Mas para o Morin essa transversalidade que o Emílio do Rousseau apresenta, para ele também reside uma ideia de uma complexidade e uma ideia profunda para a educação.
Bom, portanto, é o primeiro exercício que eu gostaria de falar para vocês, de onde reside, digamos assim. Claro que eu poderia ter trazido outros exemplos, mas acho que para o início da nossa conversa, eu queria ficar por aqui, digamos assim, né? Nesse primeiro exercício. Segundo, e aí eu queria pedir a paciência de vocês, que eu vou ler, porque, como foi uma pesquisa, então eu queria um pouco, e como dividir o, que é parte de um artigo que eu escrevi com o professor Gustavo de Castro da UNB, então eu gostaria de ser fiel nessa parte. Espero não cansar vocês, tá bom? Bom, primeiro, é um texto que eu escrevi sobre Balzac e literatura de complexidades, foi resultado do meu pós-doutorado, ainda durante a pandemia. A ideia, literatura de complexidade, é de autoria do Gustavo de Castro. Ele chegou a esta ideia a partir da relação entre jornalismo e literatura. Ele achava que ali se tinha só uma tensão do jornalismo, forçando a literatura para virar jornalismo, mas, na realidade, você tinha ali uma tensão entre que se formava um sistema de conhecimento, né? Então, é aí que eu disse, poxa, Gustavo, acho que é aqui que eu vou caminhar com minha reflexão sobre a obra do Balzac, e aí ampliar como Murran, né? Então, primeiro dar esse crédito ao meu querido amigo e irmão Gustavo de Castro. Bom, sem dúvidas, Balzac é a referência mais importante como escritor e jornalista do século XIX. É a partir de sua comédia humana que podemos constatar, van la lettre, sua literatura de complexidade. Balzac foi capaz de demonstrar a combinação, ambivalência e ambiguidade de cada campo, fazendo combinar matrizes contraditórias, antagônicas, complementares de diversas formas de saberes. Como exemplo dessa literatura da complexidade, combinação híbrida entre conhecimento imaginário, jornalismo e literatura, destaca-se a magistral obra Ilusões Perdidas. Essa obra foi uma das que eu recortei, digamos assim, para refletir aqui. Ilusões Perdidas revela os dilemas éticos, políticos, tecnológicos e estéticos em torno da modernização e dos negócios do mundo editorial. Preconceitos de classes, incompreensões sobre o papel da poesia e da literatura por parte das elites culturais e econômicas de Paris e também da cidade de Angoulême, sua cidade natal. Revela as tramas amorosas e fracassos financeiros e, sobretudo, as dimensões éticas expressas pela prática de jornalistas nas relações parisienses. Trata-se de uma narrativa na qual podemos perceber uma sequência de tragédias vividas por Luciano de Rubempré, que é o personagem principal, né, deste livro, entre elas os amores, a literatura e o próprio jornalismo. Ilusões Perdidas é um libelo ao anti-herói da modernidade e aos arrivismos daqueles que propalam o discurso dos vencedores. Rubempré é o anti-herói da tragédia poética e o anti-Rastinat. Rastinat é o herói vencedor da comédia, né? O macho alfa que vem do interior, que vira estudante de direito, que vira ministro na França, se torna um sujeito vencedor. E o poeta, jornalista e escritor que não teve espaço, que é Luciano de Rubempré, embora mais brilhante. Então, é nesse sentido que um é o arrivista e o outro é o anti-herói. Então, o Rubempré que tem essa tensão com o Rastinhat. Então, é dessas duas éticas, desses dois personagens, que é o Eugênie de Rastinhat e o Luciano de Rubempré, que eu tento começar a pensar esse balzaquismo, digamos assim, nessa obra do próprio Balzac. Concordando com Milan Kundera, diz ele, Eugênie de Rastinhat e os outros personagens da comédia humana são como os egos experimentais. Dois modelos éticos estão presentes, assim, em A Comédia, que permite reflexões sobre o mundo do jornalismo e do mercado editorial. No mercado editorial, porque exerce uma influência intelectual e política, né? E como dois jovens provincianos da cidade de Angoulême, cede aos caprichos, digamos assim, da fama e do prestígio à sociedade da época, né? E como é que isso é representado e é visto em Ilusões Perdidas, do ponto de vista jornalístico? E essa influência do jogo, que é muito presente ainda hoje, que é a influência do editor ou do próprio sujeito que financia a publicidade nos meios, que determina o que deve sair ou não deve sair. Então, diz o Balzac lá, pela fala dos seus personagens. Um fato ou não fato será narrado de várias maneiras, a depender do interesse, relativizando, portanto, a ideia de verdade.
Então, a ideia de verdade é já a primeira relativizada no romance. Vemos, por exemplo, como mexericos e a prática de versões falsas na imprensa eram costumeiras na época. O jornalismo, assim, diz o personagem, é um inferno, um abismo de iniquidades, de mentiras, de traições que não se pode atravessar e de onde não se pode sair puro senão protegido como Dantes pelos divinos louros de Virgílio. Fecho a aspas. A diferença para o tempo atual é que não existiu WhatsApp, Twitter ou X, Facebook, Telegram, TikTok, embora fosse comum a propagação de fake news nas redações, pois, como lembra Peter Brook, em Balzac inventa fake news, as ilusões perdidas no mundo moderno, para ele, o elemento das fake news, não com esse nome, mas do fenômeno da desinformação, já era presente no século XIX, e Balzac identificou isso, e o romance das ilusões perdidas é o paradigma, digamos, desse tema. Para quem estuda a questão ética da verdade e a criação de fake news no jornalismo, a obra de Balzac é rica em exemplos do tipo. A nosso ver, o projeto da comédia antecipa, portanto, essa noção, se é possível dizer, de rede social da internet. Sobretudo se pensar na estrutura comunicacional a partir do retorno ou do reaparecimento de personagens em várias obras e na linguagem da web como narrativas imaginárias que se conectam uns aos outros. Balzac, 500 e poucos personagens dos 2.500 que existem na comédia humana, os 89 romances e contos, alguns reaparecem em alguns romances, às vezes como uma dimensão principal e no outros secundários. Então, você está lendo um romance, da comédia humana, de repente você está lendo, são 17 romances na tradução brasileira, na francesa são 12 romances, né, no original, e de repente você está no 10º romance e aparece lá uma personagem que você leu no primeiro. Então, Balzac encontrou essa felicidade, especialmente no romance clássico, um dos mais lidos, que é O Pai Goriot. A minha pergunta é, não teria Balzac, com a sua comédia, antecipado uma comunicação hipertextual, na medida em que criou o método narrativo do reaparecimento de personagens em romances que se conectam indefinidamente? O universo rizomático da comédia é a própria literatura de complexidade, por seu modelo aberto, recursivo e dialógico, e, obviamente, de religação entre saberes distintos. Assim, Balzac recupera o sentido etimológico da palavra complexos, isto é, aquilo que tece em conjunto, e communicatio, que é comunicação, e comunicare, que é estar em comunhão. Assim, Balzac contribui para uma literatura de complexidade e para a comunicação ao explorar as análises e conexões existentes entre grandes grupos de objetos, como, por exemplo, bancos, cartórios, mansões, restaurantes que são presentes na comédia, ruas, e ao evocar o imaginário das redes mediante o que hoje poderiam chamar de uma teoria das redes na comunicação, ou de uma teoria da rede, ou de uma comunicação interativa também presente na comédia. Tais evidência, acho eu, se comprova pela quantidade de personagens ali catalogados segundo um dos seus comentadores e biógrafo, Maciot, de 1989. Desses 2.472 personagens, 573 reaparecem em outros romances. Destacam-se especialmente o Rastignac e o Bianchon. Bianchon é um dos personagens mais amorosos da comédia humana, é um médico, um dos mais humanistas. Eu não sei por qual razão, me lembra um pouco o Drauzio Varela, não tão midiático, mas o Bianchon é um pouco esse sujeito ainda ético, que fala de universalidade e amor ao outro. E outros personagens que eu não vou me demorar aqui. Nesse sentido, ele cria, a priori, uma rede de personagens, acontecimentos, narrativas por meio da recursividade. Quer dizer, se o personagem e acontecimentos retornam, qual é a ideia de recursividade, né? Aquela ideia de que a causa que age sobre o efeito e o efeito retorna sobre a causa. A ideia é fundamental e um dos pilares do princípio murraniano ou da ciência da complexidade. Quer dizer, é aquilo que atua na máxima de uma unidade complexa ou na unitas multiplex, palavra do Morin, ao elaborar um circuito retroativo, dialógico e hologramático. Na ideia do holograma, né, entre a relação de parte e todo, se nós pensarmos, no primeiro momento que eu falei para vocês, sobre o método em vivo, a partir da noção do balzaquismo, né, como essa dimensão mais do universal, ou da dimensão enciclopédica do Balzac, que aí você teria a totalidade, né? Por outro lado, você teria a parte
no Stendhal, e, portanto, você tinha um holograma do fenômeno estudado. Portanto, aqui é um exercício que eu acho que o Balzac fornece para a gente analisarmos a sociedade, né? E também, do ponto de vista da cena, porque é muito interessante, não sei se para quem já leu ou estudou, o Balzac ele organiza a divisão geral dos volumes, ele chama de estudos e cenas. Então, essa ideia de uma performance, né, portanto, de uma comunicação, e por isso uma comédia, né, da sociedade à época, é muito interessante. Então, ele estuda, por exemplo, estudos de costumes compostos pelas cenas da vida privada, cenas da vida provinciana, cenas da vida parisiense, cenas da vida política, cenas da vida militar e cenas da vida rural. E é interessante que essas cenas equivalem a 13 volumes da comédia humana. O segundo, eles chamam de estudos filosóficos, que são os volumes 15 e 16, denominados cenas da vida política e cenas da vida militar. E, por último, os estudos analíticos, que é composto pelo volume 17. É o único que ele não chama de cena aqui. Então, isso me chamou a atenção, né? Quer dizer, para pensar essa noção comunicacional, né, da sociedade contemporânea, na medida em que nós também atuamos, né, e nós atuamos pela performance social ou construindo cenas na esfera pública, se é preciso dizer assim. O Paulo Ronay, húngaro, que veio ao Brasil e organizou as obras completas do Balzac, né, todas as introduções, todos os 89 volumes do Balzac da obra, ele fez as introduções. Ele diz, na realidade, que o Balzac descobriu isso em 1834, esse vislumbre de fazer com que os personagens reaparecessem em outros volumes. E, para ele, isso, Balzac mudou a história da literatura de uma vez por todas, né? Quer dizer, a inventividade que ele tinha de como é que ele projetou um romance que podia ter continuidade pelo personagem em outras cenas, em outros romances que tinham um enredo diferente. Bom, o Balzac também, importante dizer que foi uma grande referência para o Engels e o Marx, né? Tem um romance dele que, segundo alguns, inspirou ao Marx e ao Engels a ideia de luta de classe, que chama-se Os Camponeses. É um romance muito, muito, muito legal para se pensar. O Wolf Lepenier, que é um ensaísta, digamos assim, que pensou sobre o nascimento do pensamento da teoria sociológica, especialmente o nascimento da sociologia, tem um capítulo inteiro dedicado ao nascimento da sociologia à obra do Balzac. E ele identifica em Balzac esta referência, digamos, fundamental para o pensamento da sociologia. Então, aí fica uma referência para quem quiser também pensar, eu estou ampliando para além do Morin aqui. E, recentemente, eu estava lendo por necessidade das aulas, etc., de programações, na graduação especialmente, o Capital e Ideologia de 2020, do economista francês Thomas Piketty. Ele toma exatamente o Balzac e também a Jane Austen para pensar a ideia da desigualdade social, ou da desigualdade econômica na sociedade atual, mas que estava presente na sociedade à época desses dois escritores, né, da escritora e do escritor. Né? Ele percebia ali que você tinha uma espécie de literatura burguesa, você tinha um mundo de desigualdade sobretudo, de uma certa opulência também material, que ainda é muito presente na sociedade, sobretudo inglesa, e na sociedade francesa e europeia em geral. Mas lá ele cita a inglesa, dada a referência da Jane Austen, né? E o Balzac na sociedade é, é, francesa. Então, além de ser referência para a sociologia, antropologia, história, economia, direito, política, arquitetura e filosofia, o Balzac demonstra esse poder, digamos, da literatura de complexidade, por identificarmos nele características inter e também transdisciplinares, né? Bom, eu vou dar um pulinho aqui para não me demorar mais. Tem uma reflexão aqui que eu faço, amplio um pouco ainda a ideia de internet, personagem, rede social.
mas isso pode ficar para um outro momento para a gente conversar. Mas o que interessa é que, em Balzac, a gente percebe, e o Morin diz isso também no livrinho sobre a estética, uma espécie de um sujeito, né, que costura aquilo que as ciências humanas não conseguem fazer, né? Aquilo que a economia, a psicologia, a sociologia, a antropologia separa, diz o Morin, o romance une, e isso é um exercício transdisciplinar, né? E o Balzac, especialmente, foi esse que conseguiu fazer essa transjunção, né, para usar o termo do Morin, porque ele uniu aquilo que estava fragmentado. É possível problematizar a dinâmica, por exemplo, da luta de classe por um romance e analisarmos a sociedade desigual ou o fenômeno da economia política da época, por exemplo, do século XIX, ou mesmo hoje, é, se, se, se quisermos, assim, tomar a literatura como referência, né? A outra questão é que eu acho que o Balzac ele serve também para nós pensarmos ainda qual é a ética que se pratica nas redações e como é que é, especialmente o jornalismo, a grande imprensa, ou como é que é a lógica do trabalho jornalístico ou a ética jornalística na atualidade, né? Quer dizer, essa visão de um desvio da capacidade estilística do escritor, como o jornalismo nasceu com isso, né? Do texto ainda que produz a crônica, o mesmo ensaio que tenha sabor de uma certa ficção, porque, como diz o Balzac na introdução da Comédia Humana, e depois ele cita no Pai Goriot, ele diz, na realidade, é tudo verdade, always true, quer dizer, a ficção é tudo verdade. O jornalismo também faz ficção, mas também é tudo verdade. Obviamente que a ficção aqui não combina com a lógica da desinformação ou das fake news. Então, eu diria que a obra de Balzac funciona como bússola que pode indicar direções, caminhos e descobertas de novos continentes existenciais, profissionais e poéticos. Nesse sentido, nossas escolhas buscar em Balzac a concreção de uma literatura de complexidade. Primeiro, pelo seu caráter infinito, recursivo, hologramático, e por essa capacidade enciclopédica denominada por Morin anteriormente. A partir de Morin, podemos dizer que a literatura de Balzac é uma polimáquina complexa, ou seja, composta simultaneamente de interdependências e autonomias, e que possui o espírito e a prática dos saberes transdisciplinares. Sua literatura corrobora e convida os leitores estudiosos a novas conjunções e conexões. Entre essas estão aquelas do campo científico, literário e filosófico. Bom, terceiro e último exercício, eu não sei se eu tenho tempo, Isabel, se posso caminhar mais rápido. Pode sim, pode sim. Esse seria mais rápido. Então, como é que esse terceiro exercício eu denominei de minhas experiências de pesquisa, orientações em sala de aula? Como é que eu estou experimentando, né? E aqui eu estou chamando realmente de experimento mesmo. Como é que, por exemplo, através das disciplinas, eu tento fazer esse exercício da literatura tomada como esse objeto, digamos, reflexivo, ou como eu denominei, um dispositivo discursivo epistêmico. Foucaultianamente falando, embora Morin, é, é, ele, como vocês sabem, o Morin, ele nunca fechou muito com essa ideia da episteme no Foucault, né? Para ele, Foucault tinha uma certa obsessão por epistemologia e por paradigma, ao ponto dele dizer que, e pela lógica de acontecimento, dele dizer que o Foucault fosse uma espécie de, como é que ele diz, meu Deus, exatamente, de Darwin, quando ele localiza as mudanças das ciências humanas, especialmente, como se fosse ali uma evolução, um acontecimento. E ele diz que se dá pela episteme. Morin diz, é para além da episteme. Claro, aí é um debate demasiadamente francês, né, em relação àquele tempo dos estruturalistas ali, e a velha acusação em relação ao Foucault, nas palavras, é a morte do sujeito. Não é o que interessa aqui para a gente, né? Morin diz isso também no método do método, mas aqui interessa fazer, digamos, o dispositivo epistêmico do Foucault para pensar o Morin e o Balzac, mesmo contra a vontade dele, porque eu acho que é uma episteme de construção discursiva que se faz, por exemplo, nas aulas, né? No gênero aula. Como é que eu faço isso? Então, eu tomo isso como dispositivo discursivo. Claro que aí, quando eu falo de dispositivo discursivo, eu estou ampliando para além do Foucault, né? Aí eu estou tomando do Agamben, é, quando ele amplia a partir do Foucault, que o dispositivo não é só aquilo que Foucault pensou do ponto de vista daquilo que estava circunscrito aos espaços tradicionais, como a fábrica, né, os hospitais, etc., a escola,
mas tudo aquilo que, de alguma maneira, perpassa e atravessa o processo de subjetivação e de dessubjetivação de todos nós. Então, ele diz, uma caneta, por exemplo, ou um texto, ou um livro, isso é um processo de atuação de um dispositivo. Então, as aulas, para mim, é um dispositivo discursivo, e a literatura entra nesse sentido de modelizar as minhas aulas. E o que é que eu tenho feito? O Balzac é um deles, como eu disse, né? Uso como referência. Por exemplo, além do Balzac, eu uso outros. O Machado de Assis, eu uso um conto, o Espelho, por exemplo, quando vou trabalhar a ideia da condição humana na Hannah Arendt, né, trabalhar a noção de labor, trabalho e ação, trabalho o dilema do sujeito, do Machado de Assis, que é o dilema do alferes, né? O dilema do Jacobino entre as duas almas. Portanto, qual é esse dilema do sujeito na modernidade? E, portanto, qual a diferença entre aquilo que é sua condição humana e a natureza humana? É um dos exemplos que eu tento fazer. Como o Han, quando eu dou o método 5, eu escolho um conto do Kafka que chama-se Um Relatório para a Academia, que é um conto bastante interessante, que é um macaco que é capturado, é levado para uma cidade, chama Pedro Vermelho, e ele passa a realizar todos os atos humanos, como, por exemplo, dar aula, né? Dar aula, participar de conferências, a beber, etc., a dançar, enfim. É, então, acho que o Pedro o vermelho é uma outra referência também que eu tomo como uma referência, digamos, antropológica para pensar a ideia de identidade também, né? E essa ideia de cultura, mas, sobretudo, daquele triângulo que o Mohan sempre gosta de problematizar, que é a relação entre indivíduo, espécie e sociedade. O Pedro, digamos, como essa tensão, né, de fronteiras entre aquilo que é simultaneamente cultura, né, e natureza, digamos assim, ou 100% natureza e 100% cultura. Espécie por ser animal, cultura porque passa da aula, é um atributo humano, social, não é? E de regras sociais, porque ele encontrou escola, ele encontrou clubes, ele encontrou grupos sociais. Então, acho que é Mohaniano por excelência esse conto do Kafka. O Kafka é um autor muito importante nesse sentido. O Balzac, na discussão ainda do sujeito, eu trabalho um pequeno romance chama-se Sarrazine, que esse romance tem uma análise muito interessante do Roland Barthes, lá atrás, mas eu tomo para pensar os temas da androginia, das metamorfoses e o tema de gênero, porque se trata de um sujeito andrógeno, é uma personagem, então o Balzac antecipa aí, eu não vou dizer de um discurso de gênero necessariamente, mas é um sujeito que localizava ali a sexualidade, né? Você tinha aí a fronteira é borrada do ponto de vista dessa personagem. Então, acho que é muito interessante pensar isto. E, por último, ainda da literatura, eu tenho usado um romance, chama-se A Vegetariana, que é dessa escritora, prêmio Nobel recente, o ano passado, muito interessante, também para discutir esses temas de gênero, androginia. Não vou me demorar aqui sobre o comentário do romance. Sugiro, esse eu faço, inclusive, seminários, etc. E, sobretudo, para discutir a ideia de emancipação, sobretudo feminina, que eu acho que a personagem, embora seja muito forte, é de uma tragédia profunda, mas ela desloca qualquer sujeito. E a mulher, como essa narrativa, muitas vezes atravessada por dores profundas de machismo, etc., mas que se coloca ali como uma revolta. Nas orientações, como eu disse, eu destaquei apenas algumas delas. Nas orientações, o Balzac, eu tive uma orientanda, duas orientandas, uma de mestrado, que foi até o doutorado, que pensou o tema da alimentação. Então, o Pai Goriot, ela fez um recorte, por exemplo, na pensão Voltaire do romance, que é uma pensão que parte dos diálogos se dá em torno da mesa. Inclusive com personagens que vêm do interior para morar, como se fosse uma espécie de casa do estudante ou residência universitária. E aí há todo esse acontecimento ali espacial, que foi a Rebeca Fernandes, que é uma nutricionista, fez mestrado e doutorado em Ciências Sociais. E no doutorado ela trabalhou aí com mais romance a ideia de comensalidade, quer dizer, a comensalidade como uma categoria sociológica para pensar qual é a ideia de comunidades à mesa, quais são os grupos que se juntam pelos alimentos e pelo acontecimento à mesa. Então ela fez esse exercício, defendeu em 2023, enfim, perdão, 2021, ano depois da pandemia.
A Sheila, que é uma psicanalista e jornalista, fez uma dissertação a partir do romance A Pele de Onagro, e a particularidade desse romance é porque se trata de uma pele que a cada pedido, e são cinco, a personagem o Rafael, a cada pedido a pele vai encolhendo. Então, acho que ele tem uma representação da ideia, por exemplo, da tragédia da vida e da morte. E este romance foi o último romance que o Freud leu, e ele tem uma referência importante em relação a isso. Como vocês sabem, o Freud sofria de um câncer, né, da boca, e quando ele percebeu ali o fim da vida, ele escreveu ao Flias, falando da leitura que ele estava tendo dessa metáfora do encolhimento da vida dele, e ele achava que a pele de Onagro tinha essa representação. Um rapaz que fez uma tese, professor do Instituto Federal, sociólogo, para pensar uma ideia de uma sociologia literária e não uma sociologia da literatura, esse foi o desafio que sugeri para ele, quer dizer, porque a sociologia da literatura, nós estaríamos aí na sociologia do social, pensar em Latour, né? E não na sociologia das associações. Sociologia que não seria literatura, porque sociologia não é uma literatura, mas que teria um estilo do ensaio, né? E teria uma beleza da própria escrita e apresentando os personagens. Ele não analisou Balzac, mas analisou Michel Houellebecq, que alguns críticos hoje, acho que é um exagero, tentam apresentá-lo na cena francesa, que é um prêmio Goncourt, inclusive, uma espécie de novo Balzac. Acho um exagero, mas, enfim, é assim que a crítica tem localizado. E atualmente eu estou orientando duas iniciações científicas, uma sobre lesões perdidas, que é a Érica, que está aqui presente. Eu estou sugerindo para ela, dado esse meu deslocamento, como diz a professora Isabel, do meu nomadismo para a tecnológica, o que é que nós encontramos em parte desse romance, temas que indiquem uma orientação também de graduação. E um outro e último, que é um menino que está sugerindo também da ciência e tecnologia, propondo uma reflexão sobre a ideia de visibilidade midiática a partir do ensaio sobre a cegueira do Saramago. Eu cadastrei recentemente um projeto sobre o tema da leitura no digital, inspirado pela ideia do Emílio, que eu denominei Os Emílios e a Leitura na Era do Digital. Aí uma pesquisa que eu espero ter resultados mais para frente. Em 2023, nós passamos o ano inteiro no grupo de orientandos lendo o Emílio inteiro, nós lemos inteiro, para fazer essa conexão de fundamento, digamos assim. E eu queria, digamos assim, talvez seja um exercício, tomara que ele se viabilize pela leitura, a partir também de uma obra clássica que é do Rousseau. Obrigado, gente. Nossa, Alex, que maravilha, que reflexão, que leitura fantástica da complexidade pela literatura. Eu acho que é complexidade na prática, né? Na prática, no cotidiano. É, é, Parabéns, né? Só tô com várias indicações suas, inclusive que eu fui fazendo aqui, de textos que eu não li e de outros que eu li e que preciso rever, tipo O Espelho do Machado de Assis, esse um Conto para a Academia do Kafka. Eu adoro Kafka e acho que, de fato, um dos autores, né, mais complexos de seu tempo. Uso sempre muito também em aula. Eu sempre usei muito também, como você até lembrou, música, literatura. Vários desses que você citou sempre foram amparos, assim, pilares para mim, para se pensar aí a ideia da complexidade, né? O ensaio sobre a cegueira que você está orientando. Puxa, eu caí, vocês me ouvem? Sim, você parou no ensaio sobre a cegueira que você está orientando. Não cortou muita coisa. Tudo bem. Aqui deu uma sumida em tudo e voltou. Então, um dos primeiros livros que eu sempre indico, né, e assim, é a literatura, é o romance, é exercício de complexidade, e a exposição, ir ao museu, ir ao cinema.
Acho que tudo isso, né, eu acho que é o resgate mesmo desses homens tão tão importante, tão claro dentro de nós, né? Vou te fazer duas perguntas rápidas para não monopolizar e abrir aqui a conversa, só assim mesmo de curiosidade, por exemplo, para não leitores de Balzac, né? Eu acho que você trouxe aqui uma riqueza imensa, né, para a gente querer, né, o gosto de quero mais, para conhecer um pouco mais e melhor aqui a obra do Balzac. Para aqueles que eu a quero só a mulher de 30 anos, o que você sugere, né, como uma segunda leitura ou como para começar aí, para perceber essa questão da identidade, da complexidade humana na obra do Balzac. E a outra questão, a ideia do Kafka que você traz, o romance, o processo, né? Que é algo tão presente no cotidiano também, né, da gente, de uma forma metafórica, mas tão presente, né, sobretudo nesses tempos mais aguçados, de que as pessoas muitas vezes são julgadas por algo que sequer sabem do que se trata, por que estão sendo julgadas, né? Sim. Queria te ouvir se você achar conveniente na questão aí da complexidade humana também no processo do Kafka, se você entende isso, vê isso também dessa maneira. Obrigada, Alex. Obrigado, professora. Posso responder então? Posso comentar? Pois Obrigado, eu acho que sim, eu acho que obrigado pelas palavras, eu tenho inteira concordância com a sua observação sobre a quem tomou a literatura, mas as artes em geral, né, como esse letramento da condição humana, digamos assim, é. para o bom pensar, né, como diz Uhum, o Spinoza, para um bom pensar, as artes que nos transformam, desmorram. Os romancistas, na realidade, são como semi-xamãs, né? Mas todos os outros artistas também, eles sempre operam numa dimensão imaginária de estar possuído por aquilo que é da ordem do inefável, que é o criativo. Quem é poeta estabelece, né, algo que vem, não que seja tudo inconsciente, né, porque também tem técnica ao escrever um romance e escrever uma poesia, mas tem inspiração, tem construções que são dessa ordem do inexprimível muitas vezes, né? Se não consegue fazer pela escrita, faço pela pintura, faço pelo cinema, né? Eu faço, sei lá, por outra arte, o grafite, enfim. Então, acho uhum, que eu fico brincando, Isabel, assim, bom, o exercício do cinema, da literatura como obrigação nas orientações, o outro, né, não tão importante assim, mas é também fundamental para quem pode fazer, é fazer análise, fazer terapia, para evitar as contras-transferências entre orientador e orientando. Bom, por onde começar o Balzac? Eu acho, o pai, assim, vou falar da minha experiência, né? São 89 obras. O maior romance é Ilusões Perdidas, é um romance de mais de 700 páginas. É o romance mais acabado, digamos assim. Claro, ele vai, se a pessoa tiver disponibilidade para ele, vai. Se não, pode pegar, por exemplo, foi a minha experiência, me pegou de vez mesmo, assim, nem imaginava nunca na vida estudar o Balzac, foi o Pai Goriot. é. Eu passei por uma experiência muito profunda com este romance, dado um momento particular da minha vida, e foi muito significativo. Então, o Pai Goriot, eu acho, e também por ele ser o romance chave dessa mudança de concepção da escrita de Balzac. É lá onde acontece o retorno dos personagens. E ali eu acho que é um romance que a gente pode fazer essa experimentação teórico-metodológica, digamos assim, do exercício da literatura de complexidade. Tem um conto também dele, na verdade, uma pequena novela, né? Porque chama-se Gobsec. E por que eu estou sugerindo esse conto? Porque lá é a história de um grande suvina, né? Um grande sujeito, na realidade é um agiota, para usar um termo claro, que vivia de emprestar dinheiro e, obviamente, que tomar os bens
das senhoras madames, sobretudo, né? De chantagem das madames que tinham amantes e penhorava suas joias. Além dessa futrica, digamos, presente na comédia humana aí, nas cenas, porque inspirou muito o Engels e o Marx. O Marx achava que, inclusive, e o Engels, ali tinha uma análise sobre a questão do dinheiro. E no volume 1 do Capital tem essa referência que eles fazem a esse romance do Balzac. Chama Gobseck, é uma pequena novela agradabilíssima para ler. Eu gosto também de Sarrazine, para esse tema, para quem está pensando gênero, etc., né? Esse borramento de fronteiras para entender o dilema da identidade hoje, que é um tema, inclusive, super polêmico entre nós, nas ciências humanas em especial, né? Quer dizer, Sarrazine eu acho que ilumina bem, e a obra-prima ignorada, que tem, inclusive, ele foi traduzido no primeiro momento aqui, e tem um comentário muito bom do Teixeira Coelho, da USP. Se trata de também uma novela muito curta. Ele trata-se, a personagem é um pintor, o Roffé. Ele tinha uma obsessão de fazer a obra perfeita. Todo momento que ele terminava a obra, depois ele quebrava, apagava e destruía toda a sua obra. Então é também interessante para entender um pouco esse exercício que nós temos com nossos objetos, né, obsessivos, para analisar um pouco que como os objetos das nossas teses, dissertações, eles só acontecem quando eles nos possuem de alguma maneira, né? Quer dizer, só vira escrita quando a gente sai desse sofrimento, às vezes inefável, né? E vai para essa coisa de refazer. Acho que essa obra indica isso. Professor Isabel, eu confesso que minha leitura do Kafka ela é mais pontual pelos contos. Processo já li, nunca usei, assim, sei lá, mas eu acho, eu concordo, eu não tenho dúvida de que chegar numa repartição qualquer, né? Claro que existem exceções, mas a ideia sobretudo, da invisibilidade, né? E dessa ideia dos sujeitos matáveis, como diz a Gandhi, insignificantes diante dos tribunais de julgamento, da internet, por exemplo, o que é o julgamento dos cancelamentos, do ódio, né? O que é a ideia da falta de respeito com os nomes que se faz, que não se identifica mais as autoridades simbólicas que estruturam a sociedade, né? E ali você vai se transformando dos grandes absurdos e de incivilidades contemporâneas. Eu acho que o Kafka é um outro, um enfant terrible, digamos assim, que serve também para a gente pensar. Eu não destaquei muito aqui, porque o Morin, inclusive, não, curiosamente, você até chamou a atenção agora de uma coisa, assim, voltar lá para ver em algumas obras do Morin, é que o Kafka aparece. E É, realmente a obsessão dele passa por outros, né? também não me lembro de É, não tem muito. encontrar o Kafka, não. Não, um Obrigada, pouco isso, Isabel. obrigada, Alex. Ótimo, brigadíssimo. Tudo anotado. A palavra está aberta. Eu não estou achando. Pode Sumiu aqui. falar, pode falar. Quem está falando é Nurimar, né? Nurimar. Eu queria falar que eu estou assim, radiante, perdoe meu adjetivo, porque a minha ligação com a literatura é desde a adolescência. Eu li Père Goriot, Stendhal, tudo. E a minha trajetória, tanto na vida profissional, inclusive no SESC, onde eu implantei área de literaturas, né? Sim. E inclusive eu estava vendo agora no Meus Demônios, o Morin fala: sinto-me cada vez mais que somente um grande romance consegue exprimir as múltiplas dimensões da experiência humana, as vidas subjetivas interiores, os comportamentos numa sociedade, numa história, no mundo, enquanto expõe, seja pela boca dos personagens, seja sob a pena do autor, ou até mesmo implicitamente, os problemas da existência humana. E eu estou assim, olha, esse teu trabalho é maravilhoso. E a meu modesto mestrado, eu trabalhei o tema da imigração, pela literatura, só que autores portugueses, né? Ferreira de Castro, que viveu no Brasil como imigrante, e a Olga Gonçalves, uma angolana, mas que morou na França, e ela trabalha essa questão da imigração portuguesa lá, mas entra na questão da sociologia, e a partir da ótica do Morin, e depois
o Antônio Lobo Antunes como psiquiatra, sempre trabalhando, só que aí eu entrei mais em Portugal, né? A queda do Império Colonial, mas através mesmo, eu acho que aí eu segui realmente a literatura como ponto de partida, né? Sim, Estimulada pelo Morin, né? Modestamente, embora eu não tenha seguido depois a academia, mas é muito rica. Estou relendo agora Dostoiévski, vou reler suas indicações, maravilhoso, parabéns. Foi uma obrigado. surpresa muito grande, muito rica, muito sua trajetória. Obrigada mesmo. Não sei nem como, estou emocionada. Obrigado, Me Zimar. deu, Obrigado. levantou assim a moral. Muito obrigado. Obrigada, Obrigada. Miriam. Mais alguém gostaria de alguma pergunta, algum comentário? Qual que você citou do Kafka que você... Eu não consegui anotar. Um relatório para a academia. Ah, tá. Obrigada. Do macaco, é muito bom. É isso do macaco também. Maria Cândida. Isabel, eu quero parabenizar o Alex Galeno, agradecer muito sua É, brilhante palestra, como abriu, né, o nosso olhar, vamos dizer, a nossa visão sobre as questões de literatura a partir da epistemologia, né, do Edgar Morin, e realmente eu te parabenizo e fiquei encantada com as suas orientações, né, com os temas das suas orientações, dos seus alunos, e realmente, e teve também, logo no início, você comentando sobre o CEP como uma das ilhas de resistência criativa, né? sim. Eu te agradeço muito, achei assim muito pertinente, né? E reflete muito, sim, o nosso trabalho, né? Como uma ilha de resistência criativa, algo que a gente cria para a própria comunidade, não vinculado, embora vários aqui estejam, né, vinculados à academia, mas independente da academia, onde a gente possa fazer um trabalho sério, né, onde a gente possa fazer um trabalho de divulgação, né, do pensamento do Edgar Morin, e que a cada instante que a gente retoma uma obra, que a gente relê, a gente fica mais impactado, né, porque percebe algo maior, percebe a amplitude do pensamento do Edgar Morin, né, que realmente é impressionante. Impressionante também são as últimas obras, né, de Morin, com 104 anos, né, e que é difícil até a gente buscar. Estamos aqui esperando o próximo livro, né, que Isabel já sei que já vai me presentear com, né, trazendo já de Porto Alegre, então me sinto muito feliz e me impressiona muitíssimo a capacidade, a análise, enfim, toda essa obra e que a gente procura fazer vamos dizer, é uma gota aqui, né, num oceano imenso, mas que a gente procura fazer também um trabalho sério dentro das nossas possibilidades e que tem nos gratificado muito, especialmente assim com a presença de pessoas como você, Alex Galeno, e que eu Obrigado. agradeço muitíssimo. Muito grata. Muito obrigado, professor. É um prazer também. Nunca tinha tido a oportunidade de estar presente no mesmo ambiente que a senhora, embora sempre o Gustavo, a Florence também comentava das presenças dessas reflexões, né? E as suas publicações aí que são conhecidas também. Prazer, viu? Grata, muito grata. Alex, assim, pegando da fala da Maria Cândida, não é? Que essa é uma linha aí do nosso pensamento, do nosso trabalho, né? Você traz aqui para a gente, né, de uma forma com muita simplicidade, simplicidade no sentido de humildade, né? Não no Sim, sentido do simplismo, né? Mas uma erudição
muito significativa de um estudioso, de um pesquisador, e que traz, né, de uma forma tão cotidiana, de uma forma tão agradável e leve, o que, quer dizer, assim, fazer na prática, você faz na sua prática pessoal e profissional Uhum. a complexidade, não é? Que a gente tem falado muito, né, Maria Cândida, de não se só escrever, falar sobre complexidade. A gente espera que, como você falou, a gente gosta muito dessa palavra resistência, espaço de resistência mesmo, um local em que a gente possa fazer isso de uma forma livre das amarras da academia, em que todos os deslocados são bem-vindos, Uhum. né? Sim. Então, eu acho que você faz isso, né, na sua prática, né, cotidiana com muita leveza, e eu queria, assim, te parabenizar por isso, né? Porque há poucos pesquisadores que a gente consegue ver isso na prática mesmo, na Uhum. prática que está assim, está naquilo que você pensa, naquilo que você vive, né? Não basta a gente falar, o Morin diz que pelo romance ele chegou ao mundo, não. A gente acredita nisso porque a gente vai também por esse caminho, porque esse é Isso. um caminho possível. Não é o único, mas é um caminho, né? De religar, fazer religar as artes, a literatura, enfim, todas elas, né? É, muito legal a sua reflexão. Obrigado, professora. Obrigada, muito Vamos nos obrigada. transjuntar. Ah, com certeza. Aqui, olha, o CEP está como é de todos nós, né? É, Sinta-se participante, membro, vai ser muito uma obrigado. enorme alegria de enorme aprendizado para nós, né, Muito Cândida? obrigado. Você sabe, Obrigada. Isabel, que eu tomo também uma coisa que me fascinou no Morin, no pensamento, desde a época do mestrado, eu não conhecia. Aham, O interessante, um ex-deputado do PT, eu era assessor de um vereador do PT aqui em Natal, ele aham, um dia apresentou numa palestra para sair do século XX, e aquilo, quem é esse? Que fez tanto sentido para mim, eu não estava nem no mestrado. Aí eu aham. entro, não sabia quem era a Ceiça, cruzo com a Ceiça, e aí Puxa, aquilo me pegou assim, as dimensões mais política e ética do Morin. Eu acho que na obra do Morin me seduz para essas duas coisas, né? Assim, esse lado aqui da literatura como exercício, para pensar a dimensão epistemológica, mas para essa ideia de uma politização do pensamento, que eu acho que está muito presente no Morin. Infelizmente, eu não pude ficar lá no Sesc, lá na homenagem ao Morin. A gente tinha feito um texto, depois o Edgar organizou um livro, né? Você também participou. eu lembro. A ideia de um Morin como um pensador legislador. O Morin é aquele que só que anuncia, eu acho que ele é o pensador que enuncia as coisas. E a gente Perfeito. só tem uma vida para fazer, né? Assim. É, Então, onde perfeito. está, tem que pintar o D, como diz o Tolstói. Então, o Morin, para mim, me dá essa respiração de coragem, digamos assim, semântica, porque é um prazer imenso ler seus textos, porque o Morin é de uma clareza, né? Assim, como o Marx, o Foucault, que são claros, eu acho. Né? Eu não quero falar mal do Bourdieu, do estilo, mas assim, é diferente Aham. da semântica, né? Da compreensão da linguagem. Então, esse lado do político legislador do Morin, que ele faz pelo pensamento, na briga dele da reforma do pensamento, mas também nos posicionamentos públicos, ou como Sem intelectual público, ele chama atenção. Né? Então, acho que isso é muito fascinante para mim. Sem dúvida. E eu estava lá em Porto Alegre até ontem, ontem com a Ceissa, para o lançamento do método, né, que foi Sim, traduzido pelo Juremir, e houve uma pergunta ao final na discussão, né, onde é que estava o econômico e o político no Morin, né? sim, Aí, assim, é interessante, porque às vezes aluno nos pergunta muito isso, né? E porque consegue olhar o político só naquela perspectiva dentro da caixinha, sim. e aí é muito, assim, o que eu sempre falo para aluno, para saber onde está o político em Edgar Morin, basta ler a obra do Morin, Do porque Morin. ela está em toda a obra do Morin.
né? Uma política que não é no micro, ao contrário, ele fala da política de civilização. Exatamente isso. Então, nessa resistência em falar na arte, nas artes, isso daí é uma resistência, né, de combate ao racionalismo, né, ao fragmentado, que é muito política, né, que é muito política. Então, é muito legal a gente encontrar pessoas que conseguem enxergar o político, esse legislador que você aponta, a partir da literatura, né? Porque seria algo tão fora de propósito, né? E a complexidade é bem isso, né? É Sim, buscar as relações onde não ainda não teria o tem. aparente propósito, né? Isso, exatamente. Isso. Maria Cândida, você quer estar com o olhar que você queria falar alguma coisa? Não, eu estou chamando a atenção. Aqui tem uma pergunta da professora Cristina Almeida. Se Ah, você puder. Não, você pode ler. Eu não estou. Peraí. não. Então, ela observa aqui que a professora Ceissa Almeida, com base no pensamento de Morin, numa entrevista publicada em uma revista científica, afirma que a arte não é um facilitador para o entendimento que proporciona uma inteligibilidade do conceito. Ela ressaltou que é a literatura, não, ela ressaltou que é a literatura, que a literatura não é uma tradução, mas uma forma de diálogo. No entanto, isso não seria negar uma das possibilidades do dispositivo epistêmico da literatura de complexidade inerente à vida. Acabei aqui perdendo um Inerente pouquinho. à arte e ao romance. É, Alex? Pergunta difícil aí. Eu sei se era bom estar aqui para a gente conversar, né? É. Seria mais interessante. Eu confesso que eu não é, entendi bem, assim, onde é que Eu está a também não. contradição aí. Primeiro que É, eu acho que uma tradução é uma possibilidade de você borrar fronteiras, né? Porque, na realidade, tô falando no exercício da tradução em si, mas quando você traduz, você está traindo aquele sentido inicial, não é isso? O conceito base da tradução. Então, é um outro sentido. A arte faz isso. É o transversaliza por excelência, uhum. né? Vamos lembrar de Nietzsche lá em Sobre a Verdade e a Mentira no sentido extramoral. O que é que ele diz? Para não perecermos ao peso da verdade, existe a arte, porque temos que transvalorizar todos os valores, né, do humano e da realidade. Não do transhumano, hein? Mas Hum. de toda a realidade. Só a arte é possível. A filosofia e a ciência não são possíveis. Então, eu acho que se é que eu entendi bem, eu não acho que é contraditório em relação a isso. Aí, não sei o que a pessoa está chamando de arte ou de literatura, né? Porque a literatura entra nas grandes artes, sem dúvida aí. Eu não vejo. Agora, isso é bom essa conversa com vocês. Eu não me recordo dessa leitura dela, do texto, para entender melhor. Talvez se estivéssemos numa mesa, num lugar, ou numa sala, ao vivo, talvez entendesse melhor o que a pessoa quer dizer. Vou um pouco por aí, eu não sei se eu respondi. Eu acho que a Ceissa tinha que estar aqui mesmo nesse diálogo, né? Vamos procurar aí se É, essa indicação. Tem algumas pessoas aqui falando. A Cristina Almeida ainda, foi a Cristina? aplicação da literatura na sala de aula é uma forma de aproximar os alunos da ciência por meio da ficção, e quando ela diz que não é um facilitador. Contradiz Ah, tá. a prática. Ah, tá. Ela está Entendi. explicando o que ela perguntou. Não é, agora eu entendi. Não é facilitador naquele sentido, um ornamento, né? Eu lembro que o Edgar criticava muito as teses quando o Calvino estava sendo traduzido tudo, né? Todas as teses tinham uma epígrafe do Calvino. Aí você lia a Nossa, tese, não tinha a ver com a epígrafe. é verdade. Não, Ítalo é nesse sentido. Então não pode. Ou se não vai brincar, não desça para o play. Se vai levar o romance, ou a poesia, o cinema, ou obra de arte, não pode fazer só o penduricalho ali junto da epistemologia. Tem que borrar aí esse exercício e encontrar meta ponto de vista, que é a linguagem do Morin, né?
que o romance pode dar, assim como a ciência pode dar, né? Eu acho que não, esse exercício é, de não separar, que é fundamental para a gente, mas de distinguir é fundamental, porque é o exercício da ciência. A ciência opera por distinções, né? Perfeito, Então, acho que isso é interessante. Mas perfeito. concordo, aí sim, Cristina, eu acho que a essência nesse sentido, eu acho que está correta, sem dúvida, eu concordo inteiramente. Não é facilitador, vamos usar aqui um filme para facilitar o tema. Não, ao contrário, o filme também ele é um texto, né? Assim como o romance ou um poema, ou a música, né? Como você usou, Isabel. Uhum. Muito bom. Maurício está falando alguma coisa aqui também. Maurício Viana, semelhança da literatura é um espelho do mundo e da vida, daí poder ser fonte da reflexão complexa e transdisciplinar. Isso Olha, aí, Maurício está reforçando o que o Alex falou, né? Bom, tem aqui muitos elogios, agradecimentos. Nós também agradecemos muito. Infelizmente, está chegando a hora da gente falar tchau dessa vez, nessa conversa, né? Dizendo que essa palestra estará disponível, né, no canal do YouTube aqui do CEP Edgar Morin. Dizer que todos e todas são muito bem-vindos aqui, né? Colocamos aqui no chat o link, né, da comunidade do CEP Edgar Morin aqui no WhatsApp. Todos serão muito bem-vindos, aqueles que quiserem participar. E Alex, já quero te deixar um outro convite para você voltar, para a gente continuar essa conversa, mas eu acho mais legal ainda depois, né, da gente ter oportunidade de ler um pouco mais sobre o Balzac. Eu confesso que sou uhum, uma leitora uhum. de Balzac, preciso ler mais. E anotei aqui todas essas referências que eu acho que elas são importantes aí para a gente desenvolver a nossa identidade, a nossa sensibilidade estética, né? Até para a gente fazer essa politização do pensamento que tão bem você apontou como necessários, né? Olha, sou muita gratidão e te dou um forte abraço, muito, muito agradecida. Abração. Eu que E agradeço, Isabel, você e todos que constroem, que fazem o centro. Estou à disposição. Vou concluir esse momento da minha vida aí, que é essa defesa dessa banca, ver, e depois, quem sabe, ano que vem, a gente pode ver outras coisas. claro, Tá bom? aí Então, vamos a volta o conversar. professor titular da UFRN. Prometo jamais ser rastinhável. Não Ah, se sem preocupe. dúvida. Muito, muito obrigada, Eu Alex. agradeço. Super, Abração, super gente. Muito abraço. Beijo no obrigada, Alex. coração de vocês. Tchau, tchau. Muito grata e